Meus amigos, novamente aqui estamos em nosso canal de Estudos Espíritas e vamos pedir, que Jesus encaminhe aos nossos lares as melhores vibrações e nos encha o nosso dia de muita paz. Hoje, conforme combinamos, nós vamos realizar o estudo de perguntas e respostas. E aqui eu já quero, do meu coração, agradecer as pessoas que durante o mês de março deixaram no canal seus questionamentos, e foram tantos, gente, que nós vamos dividir esse estudo de perguntas e respostas em 2 momentos, agora no mês de abril. Então, fico feliz, que as pessoas participaram desse momento de questionamentos, porque às vezes assistimos os estudos e natural que surjam essas dúvidas. Então, o nosso estudo hoje será de perguntas e respostas. E veja que coisa interessante aconteceu. A primeira questão que me chegou no canal no mês de março foi: qual o entendimento do Espiritismo sobre Deus? Gente, essa foi exatamente a primeira questão que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Então, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que dava início à codificação espírita, diz assim Kardec aos espíritos superiores: que é Deus? Veja que não é quem, é que é Deus. Então nós vamos atender a pessoa que fez essa pergunta, respondendo o que disseram os espíritos a Kardec. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então veja que maravilha de resposta. Deus é o Criador de tudo que existe, porque é a inteligência suprema. Então dizem-nos os Espíritos que as nossas faculdades ainda são muito limitadas para que a gente tenha uma compreensão maior do que é Deus. Mas nos colocam os Espíritos os atributos, alguns atributos de Deus, para que Ele seja realmente Deus. Eles dizem assim: Deus é eterno, nem teve início, nem tem fim. Porque se ele tivesse início, alguém o teria criado. Então Deus é eterno, infinito, imutável, não está sujeito a mudanças. Imaterial, porque não sofre as vicissitudes da matéria. Único, porque se não fosse único, outro poderia ser Deus. Todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, esse é o nosso entendimento doutrinário sobre Deus. Na sequência, tivemos outra questão muito interessante. Diz assim: Robson, eu queria entender por que no Espiritismo nós não realizamos o ritual da comunhão, como Jesus fez na Santa Ceia. Então vamos aqui compreender um pouco mais sobre esse ritual da Igreja, que é uma renovação do sacrifício de Jesus, mas eu vou trazer aqui o Evangelho de Mateus, que diz assim: no dia anterior à sua crucificação, Jesus ordenou aos seus discípulos que continuassem a observar a ceia do Senhor ou a comunhão. Então, gente, a Eucaristia, que é esse ritual da comunhão, que se faz normalmente no final das missas católicas, também é chamado de Santíssimo Sacramento do altar. Então, esse sacramento que é realizado é uma confirmação, uma continuação do sacrifício do Cristo lá no seu Calvário. Pois bem, é importante que a gente compreenda por que a Igreja segue com esse ritual da comunhão. Tem um propósito fundamental, e aqui eu trouxe o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios a esse respeito. Paulo diz assim: é preciso que a gente coma do pão e do sangue, mas é preciso que antes de fazer a ceia, que o homem se examine, que o homem modifique a sua conduta, porque diz Paulo aos Coríntios: se ele fizer a ceia sem estar modificado, é trazer o juízo para si próprio. Então, gente, esse ritual, que esse santo sacramento, que
que se realiza da comunhão, da Eucaristia, ele tem o propósito de que o homem se examine, como diz Paulo aos Coríntios, que ele busque melhorar-se espiritualmente. Então, a doutrina espírita não possui rituais. É por isso que não segue esses sacramentos que são próprios da Igreja Católica, mas o propósito da doutrina espírita, na voz dos espíritos superiores, eles buscam sim a nossa renovação espiritual também através da reforma íntima. Então não é diferente o propósito, não é? Então esse ritual que a Igreja faz é uma confirmação do sacrifício de Jesus, com o propósito de que os homens se santifiquem para seguir esse ritual da comunhão, da Eucaristia. E a doutrina, volto a dizer, não tem rituais, mas nos propõe também uma modificação espiritual através de nossa reforma íntima. Vamos aqui para a terceira questão. Robson, gostaria de saber por que é aconselhável fazermos nossas leituras do Evangelho Espírita em voz alta, uma vez que os espíritos desencarnados têm acesso até aos nossos pensamentos. Gente, isso era uma prática muito antiga que se recomendava. Leia em voz alta. Era mais no sentido da pessoa se concentrar naquilo que está lendo. Mas é uma prática antiga, realmente, tecnicamente, espiritualmente falando, não há sentido de você só ler em voz alta. Porque, como diz a própria pessoa aqui, no seu comentário, no seu questionamento, ora, os espíritos leem até nossos pensamentos. Então, a leitura, sim, pode ser feita apenas mentalmente, em voz baixa, em voz alta, da maneira que a pessoa achar mais adequada e que lhe tragam um maior momento de concentração. Apenas isso. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Um animal passa pelo umbral antes de reencarnar? Vamos aqui dar uma explicação. O que é um umbral, que vem referenciado em várias obras espíritas, em vários romances também? Umbral, segundo os espíritos nos informam, é uma região no mundo espiritual plasmada, não é, organizada fluidicamente pelas mentes mais doentias, por aqueles espíritos renitentes no mal, que ignoram a justiça divina e suas leis para todo o universo. Então, esses espíritos envolvidos em profundo desajuste, em profundo desalinho, embora estejam ainda gravitando na maldade, não deixam de ser filhos de Deus, nem serem seres em sofrimento. Então, eles passam, sim, em purgação, em redenção espiritual, nessas regiões chamadas umbralinas, regiões de um teor vibratório muito difícil, e não vão ficar lá eternamente. Então, a pergunta é, animais, quando deixam a sua essência de vida, deixa o corpo e vai para o mundo espiritual, eles passam pela região umbralina? Não, porque os animais, não tendo consciência de si próprio, não é a eles imputado nem responsabilização pelos atos que praticam. Eles não tendo consciência, também não podem ser responsabilizados por suas ações, diferente do espírito encarnado, que já tem a inteligência completa, que já tem o senso moral desenvolvido e o livre-arbítrio para agir de acordo com a sua consciência, lhe sendo então imputada a responsabilização pelos atos que pratica. Os animais não. Portanto, eles não passam em regiões de purgação, de redenção, porque os animais simplesmente agem pela sua natureza animal e não há senso moral nem responsabilização que faça com que eles precisem purgar alguma ação mal feita, que não é o caso aqui no reino animal. Essa é a nossa explicação. Veio uma questão 5, que também é muito interessante. Pessoas que são assassinos, violadores, suicidas,
sempre estão acompanhados de obsessores. E quando desencarnam, como será no plano espiritual? Que espíritos estarão nesse seu desenlace? A pergunta diz assim: se as pessoas que, volto a dizer, estão ainda em grau de sofrimento porque agem em desacordo com as leis divinas, então homicidas, ou alguns tipos de suicidas, ou mesmo violadores, estupradores, essas pessoas que estão numa camada muito densa de vibrações, se no momento em que vão desencarnar, que companhias espirituais estarão ao seu lado? E aí nos orientam os espíritos, que as companhias que nos acompanham nesse momento do desenlace do corpo físico serão aquelas companhias que vibram próximo à nossa faixa vibratória. Então, a forma como nós pensamos e agimos tem ligação direta com a atração que fazemos desses espíritos e, muitas vezes, nesses desencarnes que são dolorosos, para esses espíritos ainda empedernidos no mal, porque não foram criados maus, e terão sim um momento mais adiante de redenção. No momento de seu desenlace, sim, muitos espíritos chamados de obsessores, espíritos também em desarmonia espiritual, se ajustam por pensamento a essas pessoas e os acompanham no momento da desencarnação e muito possivelmente os acompanharão no mundo espiritual, porque nós atraímos aquilo que realmente vibramos. Então nós fazemos as nossas companhias espirituais. Já espíritos, não é, felizes, em harmonia com as leis de Deus, no momento que vão deixar a matéria, tem sim por companhia as equipes espirituais que vão ajudar nesse desenfaixamento do corpo físico. Então, nós atraímos aquilo que vibramos. Questão número 6. Qual a importância e benefícios do Evangelho no lar? Essa é uma questão muito boa, muito importante. O Evangelho no lar é uma prática realizada pela doutrina espírita, em que semanalmente a pessoa ou seus familiares o acompanhando fazem uma prece em dia certo da semana. É bom escolher um dia que lhe traga mais tranquilidade, que não tenha visitas, nem que você tenha compromissos para sair. Naquele dia você está com seus familiares, pode sentar-se em algum ambiente, fazer uma prece, abre-se o Evangelho ou algum livro edificante, faz-se uma breve leitura e depois os familiares comentam aquele trecho evangélico e os aplicam, buscam a aplicação na sua vida prática. No final do Evangelho, fazem novamente uma prece de encerramento e está estabelecido o estudo do Cristo no seu próprio lar. E aí, quais os benefícios? Ora, acompanhado nesse momento pelos benfeitores espirituais que chegam até o seu lar, o Evangelho nos traz, gente, mais harmonia entre os familiares, a melhoria em nossas vibrações ambientes, a saúde se estabelece em sua casa, material e espiritual também. Ou seja, o Evangelho traz enormes benefícios para aquele que o pratica. Mas a pessoa me fez outro questionamento. É proibitivo fazer evangelho dentro do quarto porque lá ficarão os espíritos? Ora, gente, isso não procede. O evangelho pode ser feito em qualquer ambiente do seu lar, desde que vocês se acomodem com tranquilidade, tá certo? Até porque evangelho no lar não é reunião mediúnica de socorro a espíritos sofredores, não. O ambiente do Evangelho no lar é envolvido pelos benfeitores para o estudo do Evangelho do Cristo. Apenas isso. Se alguém se utiliza do Evangelho no lar para fazer comunicação mediúnica, é um equívoco não orientado pela doutrina espírita. Volto a dizer, o Evangelho no lar é um estudo onde as vibrações ambientes se enchem de paz, de muita luz
e a gente inicia a nova semana nesse clima de equilíbrio e de harmonia. Por isso o Evangelho no Lar é tão importante. E vamos aqui para a última questão do nosso estudo de hoje, porque, como falei, foram tantos questionamentos que nós vamos fazer um novo estudo mais adiante. Como saber que Deus nos escuta em nossas orações? Essa questão, gente, é muito interessante, porque as pessoas oram sem ter a exata compreensão de que estão sendo atendidas por Deus. Veja a resposta dos Espíritos. Pedi e dar-se-vos-á. Isso está no Evangelho de Mateus. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-á-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Isso está no Evangelho de Mateus. Gente, nós temos a certeza do atendimento de nossas orações quando dentro de nossos corações nós alimentamos uma fé realmente muito viva, não é? Quando nós guardamos em nosso coração o amor e a confiança em Deus. Então, tendo essa fé viva dentro de nós, nós temos aí o que dizia no Evangelho de Mateus o próprio Jesus: quem pede, obterá. É a ligação do seu pensamento com Deus, com os espíritos superiores, com Jesus, e aí toda prece será atendida se ela realmente partir do coração. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. As pessoas que lançaram suas perguntas, buscamos aqui nesse estudo mais sintético fazer as respostas, e peço a vocês, não é, se inscrevam aqui no nosso canal, divulguem bastante, deixem aqui o seu like e durante o mês de abril continuem, não é, deixando seus comentários, suas perguntas, porque em maio nós faremos uma nova reunião. Lembrando que dessas perguntas de março, vamos fazer então um segundo momento de perguntas e respostas. Espero que tenham gostado de mais esse estudo. Volto a dizer, deixem aqui o seu like, tá certo? O seu joinha. E vamos então, gente, levar esses conhecimentos a outros corações. E desejo sim que nossa semana seja repleta de paz, de saúde, de esperança, de luz. E se Deus assim o permitir, próximo sábado estaremos juntos aqui novamente. Muita paz a todos.